nós teremos mais uma homenagem muito importante. Outro segmento da sociedade. Nós teremos agora um empreendedor. Eu vou, com satisfação, fazer a leitura de um breve, um resumo resumido, se essa redundância for possível, porque o grande homem aqui homenageado teria muita coisa a ser falado, né? Em 5 de junho de 2012, o plenário do Legislativo francisquense aprovou proposição do vereador Clóvis Matias de Souza, que concedeu o título de cidadão honorário de São Francisco do Sul ao senhor Moacir Luiz Bogo. Como sócio e diretor administrativo financeiro da Aviação Verdes Mares e sócio e diretor-geral da Gideon, Sociedade Anônima, Transporte e Turismo, tem promovido para São Francisco do Sul uma significante participação em geração de empregos, direta e indiretamente. Na empresa Gideon, com aproximadamente 800 funcionários, tem um forte programa de preservação da natureza. Na Verdes Mares, que opera entre Joinville, Araquari, Balneário Barra do Sul e São Francisco do Sul, tem em torno de 150 funcionários. O senhor Moacir Luiz Bogo, nascido em 1947 na cidade de Rio do Oeste, Santa Catarina, iniciou muito jovem suas atividades profissionais, aos 9 anos de idade, que para a época era normal, ao concluir a escola primária e assumir um posto de trabalho. Tendo em vista que hoje, com 56 anos de trabalho, ainda contribui com a sua experiência de vida profissional e pessoal, ajudando o povo francisquense. Contribuiu como mediador, doador em várias instituições. Dentre elas, destacamos a doação de ônibus reformado ao Corpo de Bombeiros de São Francisco do Sul e também para a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Um resumo resumido da história de um grande homem. Convidamos então, neste instante, o homenageado senhor Moacir Luiz Bogo, a receber das mãos do vereador Clóvis Matias de Souza o título de cidadão honorário de São Francisco do Sul. Também, ainda com o homenageado ali, gostaríamos de chamar o Dr. Marlon Negri, juiz de direito, diretor da comarca, para entregar para a esposa do homenageado também um buquê de flores, em reconhecimento pela sua presença aqui nesta homenagem. Gostaríamos de convidá-la, então, a receber do meritíssimo doutor Marlon Negri, juiz de direito da comarca de São Francisco do Sul. Também está presente a filha do seu Moacir, a Nicole, daí também bem-vinda. Se desejar estar aqui também para sair na fotografia, com a mamãe recebendo... Ah, ela está representando a mãe, né? Ah, ótimo, então está ótimo. Que bênção. A Nicole representando a mamãe, então, nessa homenagem da Câmara de Vereadores. Imediatamente, então, nós vamos ouvir uma palavra do homenageado, senhor Moacir Bogo, distinguido hoje com essa placa e com esse título aqui, como cidadão honorário de São Francisco do Sul. Com a palavra, o senhor Moacir Luiz Bogo. Eu saúdo respeitosamente o presidente da Casa, vereador Clóvis Matias de Souza. Saúdo o representante do Judiciário, doutor Marlon Negri, presidente do Fórum. Saúdo o representante do Executivo, o senhor Márcio Luiz Teixeira. O meu colega homenageado, oficial Edson Luiz Pereira Mendes.
vulgo polaco, soldado, pelo trabalho prestado. Nós gostaríamos realmente de consolidar esse título de oficial, porque ele não vem só, certamente, pelas insígnias, mas pelo trabalho prestado. Eu saúdo também os vereadores presentes, Dr. Paulo Luiz Macedo, Dr. Wilson Reicher e Paulo Roberto Meller, Dr. Jorge e o vereador Jorge Luiz Macedo, proponente da outra homenagem. Saúdo os presentes, meus amigos, que me prestigiam nessa noite. E completei 65 anos no decurso deste ano, e as pessoas que alcançam essa idade, para a felicidade nossa, hoje é muito normal. Os nossos pais nem sempre, à época, tiveram a felicidade de alcançar, e se alcançassem, era uma vida extremamente sofrida, e chegavam a essa idade muito abalados e com a saúde debilitada. Então, alcançar essa idade significa que a pessoa já teve muitas experiências, já viveu muitas alegrias e já passou por muitos momentos difíceis e por muito sofrimento. E as alegrias vêm, muitas vezes, de coisas extraordinárias, outras vezes elas podem vir de coisas muito singelas. Eu já tive muitas emoções na vida, já tive a felicidade de receber uma homenagem da província de Belluno. Eu fui recebê-la na Itália, que é destinada anualmente aos belunenses que tenham honrado a província na Itália ou no exterior. Na condição de neto de imigrantes, eu fui distinguido com essa homenagem, que foi um dos momentos muito felizes da minha vida. Sem contar tantos outros, como o nascimento dos filhos, os netos, enfim, todas aquelas benesses que Deus concede a quem tem a graça de ficar um pouquinho mais maduro. Particularmente com relação a São Francisco do Sul, nós temos aqui uma história bastante longa, se falarmos em termos de família. O Juvenal Bogo, falecido, que foi meu sócio em Joinville, fincou a primeira bandeira da família aqui em São Francisco na década de 70. Ele veio para cá por volta de 1976 e iniciou o trabalho de transporte coletivo numa condição extremamente precária. E eu me lembro que eu tinha montado uma casa de comércio em Blumenau para vender material de solda e ferramentais de oficinas, e ele tinha sim uma oficina embaixo de um pé de jabuticaba que ficava aqui próximo do centro. Ele morava numa casa de madeira e a oficina era de fato embaixo de um pé de jabuticaba. As coisas que não podiam tomar chuva ficavam embaixo do assoalho da casa, mas assim é que começou o trabalho. Depois, na década de 90, aí se sucederam aqui vários outros empresários. Na década de 90, nós acabamos voltando aqui com a Verdes Mares. E então, existe essa ligação de bastante tempo. Nós temos tido um trabalho profícuo à frente da empresa, é verdade, mas eu diria que as maiores conquistas minhas em Joinville, que também fui para lá na década de 70, em 78 precisamente, vieram das atuações de atividades comunitárias. Uma das experiências mais maravilhosas que eu tive na vida foi ter encabeçado a construção de uma sede própria para os autistas. Existe uma escola em Joinville, que é uma das mais, digamos, eficientes do sul do Brasil, e que nós tivemos a felicidade de acompanhar seu desenvolvimento, seu crescimento. E quando nós iniciamos o movimento para construir a sede, nós tínhamos que obter o terreno, que conseguimos isso da prefeitura, e depois, mais tarde, a gente se propôs a construção da sede. E foi uma coisa maravilhosa porque precisava, evidentemente, do apoio de empresários, e nós, à época, elencamos 30 empresários em Joinville, e para felicidade minha, eu fui, além de meu concorrente, meu colega da Transtusa, meus colegas, da própria Gideon e da época e da Nielsen, hoje Buscar, nós tínhamos iniciado com esses 3
3 empresas à busca desses recursos. E, para felicidade minha, repetindo, eu fui ao seu Baltazar Buschli, foi todo mundo uma figura muito conhecida, foi prefeito de Joinville, e ele era o conselheiro mor da cidade. E eu fui a ele com o projeto, pré-projeto, do que era essa escola de autismo. E ele me disse, está bem, eu acho que é um projeto muito interessante, tem um apelo muito forte, mas o senhor pode me dizer qual é o orçamento preciso da obra? Eu falei, senhor Baltazar, eu não tenho a menor ideia, eu sei que vai custar aí. Mas como é que você quer fazer isso se você não sabe o orçamento? Então você me faça um orçamento e volta aqui que eu vou pensar no seu assunto. Voltei lá e ele me disse, qual é o cronograma da obra? Baltazar, o orçamento é esse, o cronograma vai depender da... Não, mas você não pode começar uma obra se você não sabe quando vai terminar. Você tem que me dizer qual é o teu projeto, o teu cronograma da obra. Enfim, depois da 3ª visita, ele me disse, tá bem, eu vou contribuir. À época eu buscava R$5.000 de cada um desses empresários. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa, porque cada vez que eu ia visitar alguns dos empresários que estavam relacionados, a pergunta inicial era quem já aderiu. Então eu falava, bom, começou com a nossa empresa, com a outra concorrente, com a Buscar e com o seu Baltazar Buschli. Quando eu dizia Baltazar Buschli, era a palavra mágica. Ela, de fato, abria. E aconteceu assim, em 30 visitas, nós conseguimos 27 adesões. E dois momentos importantes foi o seguinte, que eu encontrei uma pessoa que foi lá visitar, a esposa desse amigo foi lá visitar a obra e queria ajudar. Fui visitá-lo e ele me disse, olha, eu sou construtor, você me conhece, e eu quero fazer um negócio contigo. Você vai buscar dinheiro e deixa que eu toco a obra, porque de obra eu entendo. E aconteceu em 2 momentos que ele me ligava e dizia assim, olha, acabou o dinheiro, você precisa me arrumar dinheiro, senão eu paro a obra. E aí aconteceu em 2 momentos que alguém que eu tinha visitado, digamos, 2, 3 semanas antes, me ligava e me dizia o seguinte, olha, nós analisamos o projeto que você trouxe aqui e o conselho ou a diretoria da empresa resolveu aderir porque a causa é boa. E assim nós construímos aquela sede que hoje, mais recentemente, a nossa empresa doou uma casa que fica anexa para poder dividir as aulas de autismo dos grandes para os pequenos. E ela se constituiu, então, como eu dizia, uma das coisas mais valiosas e mais preciosas que eu tive a oportunidade de participar. Digo isso só para dizer que o que é da comunidade tem sempre um valor muito maior do que quando se trata de uma pessoa, ou de uma empresa, ou do particular. Por isso essa homenagem. Eu fiz todo esse preâmbulo para culminar dizendo que o reconhecimento é uma coisa extraordinária. E ele tem um valor inestimável. Mas quando ele é proposto e consignado por uma comunidade, e aqui nós falamos da Câmara de Vereadores, que representa o município, que legisla pelo município, quando a homenagem, o reconhecimento vem dessa forma, em nome da comunidade, sem dúvida alguma, ele tem um valor imensamente superior a qualquer agradecimento que possa vir de um particular. Por isso eu digo que estou sensibilizado, orgulhoso por essa homenagem, agradeço ao presidente que propôs essa homenagem e eu fico eternamente agradecido à cidade e prometo que tudo que estiver ao meu alcance eu continuarei fazendo em prol da comunidade e fico sensibilizado e agradecido. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o proponente desta homenagem, o vereador Clóvis Matias de Souza, para fazer uso da palavra. Quero inicialmente cumprimentar o Dr. Marlon, dizer que estivemos hoje visitando, eu e o Dr. Bira, vamos fazer uma visita de cortesia e se conhecemos lá, tomamos um café foi muito hospitaleiro e na saída o Dr. Bira me falava que o Dr. Mauro acabou de chegar em São Francisco, está se instalando na sua casa ainda, né, e está procurando uma babá. Será que você não conhece, Clóvis, alguém que possa indicar uma babá aí boa, assim e tal? Eu disse, não, até tem uma pessoa, Bira, até tem uma pessoa aí.
E fomos falar com a pessoa. Daí, diz, não, mas pô, que bom, eu estou precisando de um trabalho mesmo, verdade e tal. Mas daí quando o Bira falou que eram 3 meninos, gêmeos, sua esposa ganhou 3 meninos, aí a menina disse, não vai dar não. Parabéns, doutor, parabéns. Seja bem-vindo, São Francisco, que Deus ilumine o senhor, sua esposa, os 3 meninos, gêmeos, né? Parabéns. Muito obrigado aí pela presença. E o Márcio aí, muito obrigado, Márcio, a gente já se conhece aí de muitos anos, né? Muito obrigado pela sua presença. Também, sempre, quando tem algum problema para resolver na área jurídica, né? A comunidade, o doutor Márcio está sempre presente, sempre procura atender e resolver os problemas. Obrigado, doutor Márcio. E o doutor Moacir também, vou deixar para fazer um comentário por último. Eu quero aí cumprimentar o Polaco, que a gente se conhece também de longas datas, né? Enfrentamos aí, nós estamos em São Francisco para mais de 30 anos, e nós começamos na praia, para ser bem, ali na prainha, com comércio, e um comércio até que começou pequeno e foi crescendo, onde é localizado ali, é o Surf Bar. E muito rolo deu naquele bar ali, viu, Polaco? E o Polaco sempre estava lá, ajudando. E, olha, muita concentração de jovens, né? Então, dava muitos rolos, como se fala. E o Polaco estava sempre ali. Permita chamar de Polaco, mas tá? O Pereira estava sempre ali com a guarnição, com os militares ali, sempre auxiliando a gente ali. A gente, então, não esquece, né, da sua pessoa e agradecer aí também, aproveitando, agradecer aí toda a Polícia Militar que sempre nos ajudou e está sempre aí atenta aí para o nosso município aí. Muito obrigado. E o doutor seu Moacir Bogo, eu fiquei pensando assim que eu lembro que antigamente, quando tinha, seu Moacir, a circular, eu lembro de um senhor que se chamava Oscar. Ele fazia o trajeto aqui de São Francisco para a praia, mas há muitos anos atrás, e ele ia de manhã e à tarde só. E o seu Oscar, às vezes, ficava esperando a gente, doutor Paulo, ficava esperando a gente para pegar uma bolsa, terminar de tomar banho para pegar o ônibus para vir para São Francisco, sabe? Então, a gente via, né, naquela época, 2 vezes o ônibus para a praia, no Capri não tinha ônibus, no Majorca não tinha ônibus, no Ervilho não tinha ônibus. E o senhor Moacir, mais de 23 anos que eles fundaram aqui a Verdes Mares, em São Francisco, acreditou em São Francisco naquela época que, praticamente na época lá do Fenemê, do Alfa Romeo ainda, mas acreditou em São Francisco e veio para São Francisco do Sul, vamos acreditar na cidade, e acreditou na cidade, e daí eu pensando assim, olha, não é qualquer um não. Tem tantos outros municípios que poderia um empresário vir investir, acreditar, né? E o senhor Moacir veio para São Francisco, acreditou aqui em São Francisco, e como era ali onde é hoje a Verdes Mares, eu lembro, era aqueles pau velho, como se fala, aqueles ônibus velhos, tudo pneu furado, os bancos, tudo assim, era um caos, né? E vendo hoje, eu de vez em quando ando de ônibus aqui em São Francisco, até para ver como está funcionando, e vendo o que era a empresa e o que é a empresa hoje. São aí, praticamente, não São Francisco são mais de 100 funcionários. Claro, em todas as empresas a gente chega a quase 1000 funcionários, mas falando em São Francisco, mais de 100 funcionários. Ônibus de primeira, ônibus bons, confortável, os motoristas atendem uma educação uma educação mesmo, são treinados para atender o usuário. E como antigamente o ônibus era de manhã e à tarde, hoje praticamente cada 40 minutos está o ônibus indo para o balneário e voltando. Então temos aí ônibus em todos esses bairros que não tinha, no Capri, Ervino, Majorca, na época, eu lembro que a gente foi uma luta da gente para pôr o ônibus lá, pedimos e prontamente a empresa foi lá, olhou e disse, não, vamos pôr a linha aí, e veio. Então, a valorização com o funcionário que a gente vê, o uniforme para o funcionário, o treinamento para o funcionário,
os funcionários trabalham felizes, contentes. Então eu digo, o que fazer, né, para reconhecer esse homem que pensou em São Francisco, que veio para cá, aplicou aqui e ajuda a cidade com geração de emprego. É um companheiro aí ajudando a pai, um bombeiro, liga para lá, precisa de um ônibus para um funeral, prontamente atende, precisa disso, prontamente atende, gratuitamente a comunidade. Daí eu pensei, vou pôr um nome de rua, mas nome de rua só depois que morre, aí não adianta mais, né? O nome do ginásio, aí não adianta, né, seu Marcelo? Temos que fazer alguma coisa em vida, que eu acho que é uma coisa errada, né? Que nem nome, uma homenagem, nome de rua e nome de pessoas, depois que morre, mas depois que morre, digo que isso não adianta muita coisa. Então eu digo, é um título de cidadão, né, francisquense, para o senhor Moacir, seria, para a gente, seria uma grande satisfação, um prazer, se ele aceitasse esse título, né? Aí entramos em contato lá, disse, não, com certeza ele vai aceitar. A gente fiquei, senhor Moacir, muito feliz, né, de o senhor ter aceitado e ter vindo até essa casa para receber. Dizer que desejo ao senhor e à sua empresa sucesso, saúde, e que Deus lhe dê muitos anos de vida ainda, e saúde para o senhor e para a sua família. Agradecer a presença do vereador Wilson, muito obrigado, do vereador Jorge, do vereador Dr. Paulo, o Israel Salvador, que é o nosso homem da Rádio Betel, aqui em São Francisco, há muitos anos ali, aquela voz bonita sempre no rádio. Muito obrigado, companheiro da gente, amigo da gente. E também agradecer aí a toda a comunidade aqui presente. E aos internautas aí também, muito obrigado. Obrigado aos funcionários da casa que organizaram esse evento, muito obrigado. Está encerrada a minha parte, muito obrigado. Boa noite, parabéns a todos, obrigado. Clóvis Matias pra de novo vereador. O que é bom tem que continuar. Por isso vote 45-045 pra ganhar. Foi muito bom. Clóvis Matias, ele eu vou votar de novo. Foi muito bom. 45-045 de novo. Clóvis Matias pra de novo vereador. A nossa melhor opção. 45-045. Vem com a gente, vamos juntos confirmar. O nosso povo aprovou Clóvis Matias, vereador. Muito ele fez e muito mais vai fazer. O mais esporte, educação, lazer.